Você sabe, Deus ele trabalha com uma palavra. Toda vez que você pedir para Deus mudar a sua vida, Ele não vai mudar, Ele vai te dar uma palavra que vai te direcionar um novo rumo, e esse novo rumo é que vai mudar a sua vida. Então, uma palavra é que muda a vida do ser humano. E a palavra dessa semana de Deus para você é a seguinte, e eu quero que você repita comigo: nunca pare de lutar. Pode falar um pouquinho mais forte? É isso que Deus colocou dentro de mim, e é o que eu quero que você saia dentro de você hoje, aqui desse templo, com isso dentro de você. Nunca pare de lutar, nunca pare de plantar, nunca pare de trabalhar, nunca pare de correr atrás dos seus sonhos, porque, meu amigo, isso torna-se vício. Quando uma pessoa começa uma coisa e para na metade, ela fica viciada em desistir. E quando ela começa uma coisa e vai até o fim, ela fica viciada em lutar, ela nunca para. Por isso que Deus pode honrá-la e abençoá-la. Salomão nos deu um segredo extraordinário sobre isso, que está lá em Eclesiastes. Eu vou colocar na tela para você ler comigo, ou se você quiser acompanhar na Bíblia, está em Eclesiastes 11, versículo 6. Leia comigo, por favor. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Deixa aí o versículo um pouquinho ainda. Olha só Salomão dizendo: se você plantou algo pela manhã, excelente, não fique de braços cruzados à tarde, volte a plantar à tarde, porque você não sabe se a semente de manhã vai brotar, ou se a semente da tarde vai brotar, ou se as duas vão brotar. Então, por via das dúvidas, continue lutando, continue plantando, continue insistindo, continue batalhando. Muito obrigado, meu amigo, pode tirar. Se você pegar todos os heróis da fé da Bíblia, todos os exemplos que nós temos, os grandes exemplos, você vai ver que todos eles tinham 1001 motivos para desistir. 1001 motivos para parar na metade do caminho, desistir. Mas eles escolheram continuar lutando. Nunca pare de lutar. Vamos começar pelo nosso pai da fé, Abraão. A primeira coisa que ele pediu a Deus foi um filho. Ele não pediu a Deus prosperidade, ele não pediu riqueza, ele não pediu ouro e prata, ele não pediu a morte dos seus inimigos, não. Ele só pediu um filho. Meu Deus, eu só quero um filho, meu sonho é ser pai, minha esposa é estéril, e eu não vou arrumar outra mulher para ter filho, eu sou fiel, eu quero ter um filho, eu quero ser pai. Então Deus prometeu que não daria um filho, mas que faria de Abraão pai de uma numerosa nação, de uma multidão. Então Abraão creu de tal maneira que ele começou a viver em função disso. Então ele não parava de lutar, de manhã lutando usando a sua fé, de tarde plantando a sua sementinha da fé, à noite plantando sua sementinha da fé, às vezes na madrugada sem sono, olhando para as estrelas, plantando a sua sementinha da fé. Não parou de lutar. O problema é que passaram-se 24 anos. E uma coisa é você não receber uma promessa no primeiro mês, no primeiro semestre, na primeira semana. Outra coisa, meu cara, é passar 24 anos e você não vê aquilo que você tanto sonhou. Deus enriqueceu Abraão, deu o melhor dessa terra. Ele era riquíssimo, porém o sonho dele ainda não tinha se realizado. Ele queria ser pai. 24 anos passaram e nada de ser pai. Mas nem por isso ele parou do quê? Lutar. Continuou lutando, mesmo contra a sua própria natureza, como nós já comentamos dias atrás, mesmo já sendo um homem amortecido, mesmo a sua esposa tendo útero seco, mesmo todos os fatos estando contra ele, mas ele continuou lutando. Resultado, 1 ano depois nasceu Isaac, ele se tornou pai, o sonho se realizou. Se ele para de lutar naquele ano, 24 anos, quer saber uma coisa? Deus não vai mais me responder, chega! Era o ano da vitória dele. Era o ano que Deus ia aparecer. Abraão gerou um filho chamado Isaac, o filho da promessa. O impossível nasceu. Isaac também teve que lutar. Quando Isaac cresceu, lá em Gênesis 26, uma certa ocasião, diz a Bíblia que o local onde ele morava estava tendo uma seca terrível. E aonde a seca, a fome. Quem é do Nordeste aqui sabe disso, ou quem já passou no Nordeste, as cidades mais secas geralmente são as cidades mais miseráveis.
Então ali começou a existir miséria. Isaac pensou consigo, não adianta eu continuar aqui, deixa eu sair daqui para um lugar melhor, vou para o Egito. Quando ele estava saindo com as malas prontas, Deus apareceu e falou assim: você não vai para o Egito, você vai ficar aqui nessa terra, vai plantar nessa terra seca, e eu garanto que você vai colher nela. Não pare de lutar aqui, não fique olhando para a situação. Isaac obedeceu à voz de Deus e começou a plantar no meio do deserto. Diz a Bíblia que cada semente que ele plantava, o rendimento era 100 vezes mais. Nem se ele plantasse na Amazônia, ele ia ter tanto rendimento igual ele teve no deserto. Mas por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele obedeceu à voz de Deus. E segundo, porque ele continuou lutando, plantando. Ele precisava de água para regar a sua plantação. Então ele cavava poços no meio do deserto. E só no terreno dele nascia água, no terreno de mais ninguém, só no dele. Ele regava as plantas de dia, quando ele ia dormir, miserável dos inimigos vinha e entulhava os poços de noite. Quando Isaac acordava, estava lá o poço todo entulhado, entupido. Ele cavava outro poço, nascia água, não parava de cavar, não parava de trabalhar, não parava de plantar. Por isso que Deus honrou no meio do deserto. Amém, gente? Muita gente entrou aqui pensando em parar de lutar pelo filho, pela filha, pelo marido, pelo casamento, nem pela vida financeira talvez. Ou de repente você falou assim: quer saber uma coisa, eu vou parar minha corrente, não está acontecendo nada, vou parar de investir nesse ramo, esse ramo não está mais dando nada, vou sair desse ponto, dessa empresa. Mas você entrou aqui, Deus falou para você assim: não pare de lutar. Não sei por que ele está falando isso, mas ele está dizendo o seguinte: se eu entrar na sua história, eu vou mudar ela, seja na cidade ou seja no campo, e ponto final. É fé, não é condição, é fé. Amém? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, o trapaceiro, né? O caloteiro. Jacó também, quando a gente fala de luta, não tem maior exemplo na Bíblia do que Jacó, porque foi o único cara que lutou com quem? Com o próprio Deus, poxa. E esse Jacó, coitado, ele estava 20 anos gemendo, pagando um preço por ser trapaceiro. Então ele passou o irmão para trás, passou o pai para trás, mas a justiça, meu caro, o que você planta, você colhe. Ele ficou 20 anos colhendo o fruto da trapaça dele, 20 anos gemendo. O sogro dele mudou o salário dele 10 vezes, trapaceou ele mais do que ele trapaceou todo mundo. Diz a Bíblia que o corpo dele foi consumido, ele envelheceu antes do tempo, consumido pelo calor durante o dia e pela geada durante a noite. 20 anos de sacrifício, de perdas, de derrotas, de fracasso, de humilhação, de trapaça. Chegou uma hora que ele disse: chega, eu preciso mudar de vida, eu tenho que virar a página, eu tenho que viver, poxa, eu já tenho 11 filhos, eu tenho esposas, eu não posso mais ser o mesmo. Então Jacó pegou a sua família, seu rebanho, e disse: eu vou sair dessa terra e vou começar uma nova vida. Já viu aquela pessoa que ela diz assim: eu vou sair dessa cidade, não quero nem me lembrar mais dela, não quero nem lembrar que ela existe. Era o que Jacó estava fazendo. Então ele pegou a esposa, os filhos, e quando ele estava atravessando a fronteira para outra cidade, a fronteira era um rio chamado Jaboque, o Val de Jaboque, né? Então você passava o rio, estava em outra cidade. Então ele mandou a esposa, os filhos, o rebanho, e ele ficou sozinho do lado de cá. Todo mundo passou, menos ele. Certamente porque ele queria até aquele momento a sós com quem? Com Deus. Não adiantava ele passar para o lado de lá sendo o mesmo homem. O problema ia acompanhar ele na outra cidade. Ou Deus o abençoava ali, quebrava aquela maldição. Aquilo ali não podia ser apenas uma fronteira entre cidades, tinha que ser uma fronteira entre bênção e maldição. Ou Deus quebrava essa fronteira de uma vez por todas, ou então nem adiantava fugir de uma cidade para outra. E quando ele ficou só, aparece o anjo do Senhor. O próprio Deus aparece e ele começa a lutar com Deus. Qual é a frase que eu falei para você? Nunca pare de lutar. Quando ele começou a lutar com Deus, era o início da noite. Essa luta foi até o sol raiar. Você imagina uma pessoa lutando a madrugada toda. Você já assistiu uma luta de boxe? Você assistiu uma luta de boxe, ou de vale tudo, de MMA, dessas coisas?
O camarada em 5 minutos está com 2 palmos de língua para fora. Ele já não aguenta mais 5 minutos, ele já está que não se aguenta. Imagina o camarada a noite toda lutando. Ele estava exausto, a intensidade da luta era muito forte. O tempo passou, a noite passou, ele estava exausto. Como que se não bastasse, o anjo deslocou o quadril dele e ficou rengueando, como diz no sul, fala renguear, né? Renguear. Ficou mancando, gemendo de dor, mas não parou do quê? Não parou de lutar. A ponto de onde falar, rapaz, já amanheceu o dia, deixa eu ir de uma vez, poxa. Eu não deixo você ir enquanto você me abençoar. Eu não passo para o lado de lá sem ser um outro homem. Primeiro você me abençoa, depois eu vou. Ou então eu morro aqui, mas eu não vou ser a mesma pessoa do lado de lá. Como você se chama, rapaz? Meu nome é Jacó. Então a partir de hoje você não se chama mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens como um príncipe e você prevaleceu. Você está abençoado. De hoje em diante você vai ser fecundo, vai ser próspero. Reis vão sair da sua descendência. Você vai arrebentar. Pode começar uma nova jornada. Mas porque ele não parou de lutar. E se ele para de lutar? Ele já era. Mais ou menos igual essa foto. Coloque essa foto para mim, você já deve ter visto. Ela é até cômica. Mas é o que acontece com muita gente dentro da igreja, infelizmente. Coloca para mim aquela foto. Você vê que ela está quase lá. Faltando 1 centímetrozinho para a vitória. Ela para de lutar quando não tinha que parar. Ela para de plantar quando não tinha que parar de plantar. Para de sonhar quando não podia ter parado de sonhar. Pedro está voltando lá desanimado da vida, lavando as redes, murmurando, reclamando que a pesca dele tinha sido horrível a madrugada toda. Aí Jesus chega e dá uma direção, uma palavra. Pedro, não pare de trabalhar, volte e continue lançando a rede. Mestre, eu trabalhei a noite toda, eu sei que você está cansado, mas não pare de trabalhar. Vai lá e joga do lado direito, você vai encontrar peixe. Porque ele obedeceu, ele teve uma pesca maravilhosa. Amém, gente? Você que crê, você diz, poxa, eu estou no lugar certo, bispo, não é possível que Deus me trouxe aqui para eu perder. Eu creio que eu vou arrebentar aqui neste lugar. Então fique em pé e diga, eu não vou parar de lutar. Eu sei que há pessoas aqui que estão mais ou menos como Naamã, que estava com o corpo coberto de lepra. E quando chegou até Eliseu pedindo oração, Eliseu não orou. Mandou o auxiliar falar com ele, nem atendeu. Vá lá e fale para ele mergulhar 7 vezes no Jordão se ele quer ser curado. E Naamã foi contra a própria vontade, resmungando. Quando ele deu o primeiro mergulho e levantou e viu que a carne ainda estava leprosa, certamente deve ter passado na cabeça dele, eu sabia que era pegadinha. Ai, meu corpo está a mesma coisa, não mudou nada. De repente você também, a gente pediu para você mergulhar de cabeça aqui no congresso, mergulhar na palavra de Deus. Você mergulhou, mas até agora nada, continua leproso. Então continue mergulhando, meu amigo. Não pare de lutar. Mergulhou a primeira, mergulhe a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sétima, porque na 7ª ele levantou purificado. A palavra do momento é não pare de lutar, e ele vai fazer a parte dele em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos falar com o nosso Deus. Nessa oração você vai falar, meu Deus, eu não vou desistir. Eu posso passar pelo que for, eu posso enfrentar qualquer coisa, mas eu não vou desistir da minha fé. Vale a pena lutar, vale a pena plantar, vale a pena usar a fé, e eu vou continuar nessa fé em nome de Jesus. Amém.